Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abra sua Bíblia, queridos, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 1. Nós estamos aí falando sobre família, sobre a instituição, né, que nós consideramos como instituição divina, e porque nós sabemos que foi Deus que criou a primeira família e estabeleceu ela no jardim, né? Nós falamos, irmãos, na quinta-feira, ou melhor, nós começamos a falar do entendimento errado que tanto os judeus como os escribas, toda aquela galera daquela época estavam tendo em relação ao divórcio, onde nunca partiu do coração de Deus estabelecer tal prática. Nós tivemos ali, nós falamos do cenário montado que se repetiu várias vezes, né? No capítulo 10, versículo 1, vai falar que levantando-se Jesus foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. De novo, as multidões se reuniram a ele e ele tornou a ensiná-las conforme era o seu costume. Nós falamos de que esse cenário sempre se repetiu. Onde Jesus estava, havia uma multidão, haviam perguntas e havia ensinamento. E eles, claro, nós falamos, né, tem em complementação hoje de manhã, que a pergunta foi muito capciosa, foi uma pergunta tipo assim, estilo pegadinha, quando eles perguntam acerca do casamento, do divórcio. Versículo 2, por favor. Aproximando-se alguns fariseus, perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, eles vos deixou escrito este mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Deus estabelece, irmãos, com essa palavra, na boca de Cristo ali, o resgate da interpretação correta daquilo que foi escrito. Se tem algo hoje que muito nos preocupa, é a incapacidade do brasileiro de conseguir ler e interpretar um texto. A incapacidade de conseguir ler e extrair aquilo que está sendo, aquilo que foi escrito, e ter esse entendimento bem estabelecido. Nós temos dois prognósticos hoje na questão da educação brasileira. É que existe uma diferença muito grande de uma criança ser alfabetizada e letrada. Nós temos crianças que são alfabetizadas, mas não são letradas. O que é letrado? Uma pessoa letrada é uma pessoa que consegue ler um texto e interpretar um texto. Eu conheço um amigo que ele foi fazer um concurso público e ele falou que diante da pergunta que ele tinha que marcar a resposta, na metade do texto da pergunta ele já tinha esquecido o que ele leu no início. Ele não conseguia marcar porque ele não conseguia entender o que estava se pedindo na pergunta. Uma vez, uma professora muito sábia passou para a gente, no primeiro dia de aula, na faculdade, ela falou: vocês vão fazer uma prova, mas eu quero que vocês leiam a prova, e eu vou dar apenas 5 minutos para que vocês possam ler toda a prova. E a prova era muito grande, era impossível, completamente impossível, você terminar aquela prova dentro daquele prazo. E muita gente começou a escrever e ler a primeira pergunta direto para ver se dava tempo. E lá embaixo, no final da prova, estava escrito
que não era para fazer nenhuma questão, porque não teria tempo suficiente. Quem não leu tudo se enganou e tirou 0. Nós temos, irmãos, um problema estabelecido, e eu acredito que é um problema que vem da origem bíblica. Não que a Bíblia esteja errado, mas daquela geração já denota isso para nós: a falta de entender ou de distorcer aquilo que Deus estabeleceu. Nós falamos de algumas coisas, de alguns pontos que fazem com que a família esteja em perigo. Nós falamos da dureza do coração, onde Jesus vai falar, né? Esse termo grego eclerocardia, que traz a ideia de rebelião constante diante de Deus, é o termo que foi traduzido aqui de dureza. Quando você vai lá no grego, você vê que a palavra duro ou dureza de coração tem esse termo eclesiocardia, que traz a ideia de uma rebelião constante contra Deus. Então, Jesus vai explicar que, olha, no início não foi assim. No início, no plano inicial de Deus, onde Ele estabeleceu a primeira família, não havia qualquer tipo de possibilidade de ter uma separação. Não havia. E eu poderia aqui citar, e a gente lê Gênesis 1, até a gente chegar no 6º dia, para poder a gente ver aqui a criação da família. Só que eu procurei lá e encontrei um videozinho, vou pedir para o Breno colocar. Me desculpe, mas eu só achei na voz do Cid Moreira, né, que é uma voz que às vezes estoura até as caixas de som. Vou pedir ao Breno que ele controle ali o volume. Mas eu queria que você experimentasse comigo, através desse vídeo, acho que é 7 minutos, né, rapidinho, só para você ver e entender mais ou menos com essa montagem que o vídeo fez, de como foi no início da criação. Nós não encontramos nada, nenhum ponto negativo na criação de Deus. Tudo o que Deus fez foi maravilhoso. E então o que aconteceu? Depois do vídeo a gente vai continuar. Pode colocar aí, Breno, pode apagar a luz também, isso que está aí no desktop. E eu queria que você prestasse bastante atenção aí nesses detalhes. Verso Vamos lá. Da raça humana. No começo, Deus pode aumentar um pouquinho, o céu e a terra. A terra era um vazio, tá bom, sem nenhum ser vivente. Presta e atenção estava na criação, coberta irmãos. por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em 2 partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em 2 partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu.
A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que têm sementes e árvores que têm frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia acontecido era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminarem a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus.
Ele os criou, homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 6º dia. Assim terminou a criação do céu, da terra e de tudo o que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou. Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado. Nós podemos ver, irmãos, eu fiz questão de colocar, né? Claro que isso é uma ilustração. Quando Deus fez foi muito mais bonito do que aquilo ali, né? Mas nós vemos através dessas imagens e o relato que é bíblico, a criação de Deus. E o 6º dia ele se torna especial para nós, muito especial para nós, porque Deus nos fez, nos criou conforme a sua imagem e sua semelhança. Mas quando a gente pega o padrão de família hoje, onde nós podemos considerar ou entender ou tentar enxergar o que aconteceu? Quando a pergunta aqui dos fariseus, né, é lícito repudiar a sua mulher? É lícito separar da família? É lícito quebrar esse voto, esse compromisso? Jesus vai se remeter lá no dia da criação, porque ele estava lá. Ele estava lá. Eu falei de manhã que a história diz que dentro da eternidade Deus chegou e reuniu toda a Trindade e decidiu criar. Eu vou criar um ser que vai ser parecido com a gente. E aí, né, esse diálogo ali entre a Trindade, né, há de se imaginar de que assim, mas como que será esse ser? Se ele for parecido com a gente, talvez ele acabe se enrolando com tanto conhecimento. Não, aí Deus colocou, não, eu vou criá-lo do barro. Eu vou fazer ele do barro, para que ele possa compreender que tudo que ele tem como atributo nosso, atributo da Trindade, atributo de Deus, não vem dele, mas vem de nós. E aí há quem diga que o Espírito Santo também colocou, mas e se ele não quiser te amar, você vai ter que fazê-lo de forma em que ele tenha liberdade de escolher. Liberdade. A gente percebe, irmãos, que toda essa dinâmica de criação, ela traz a ideia, e quando Jesus relacionou, olha, lá no princípio não foi assim, traz para nós a ideia do primeiro momento em que Deus estabelece a raça humana, do seu planejamento, do seu amor, daquilo que Ele idealizou para mim, para você, para a sua família, que é totalmente diferente daquilo que o mundo nos anuncia. Na quinta-feira nós falamos de algumas coisas, como por exemplo a ditadura da beleza, né? Ou a ditadura do prazer. Nós falamos a respeito do que pode destruir uma família ou um casamento, até mesmo chegar a essa condição aqui
de uma forma em que estava completamente banalizada a questão do divórcio. Se a gente pegar toda a Bíblia, queridos, você não vai achar argumento para que autorize um novo casamento. E Jesus fala que isso não é possível. Não há possibilidade, não foi especulação, não foi colocado no plano inicial de Deus. Mas nós falamos, né, para que os irmãos que já passaram por isso fiquem calmos, né, que a Bíblia também fala que o tempo da ignorância, né, de não conhecimento, se Deus fosse considerar o nosso passado, né, nós pecamos muito mais grave do que um divórcio, né? Há pessoas que tiveram um passado negro, nebuloso, e claro que Deus não considera esse tempo que já passou, mas o tempo de agora, em que a nossa mente está aberta e os nossos olhos estavam fechados, mas se abriram pelo arrependimento. Mas o fato, queridos, que eu queria mostrar com os irmãos, que tudo começa com o afastamento de Adão. Se a gente perceber, a gente viu que não há nenhum tipo de ponto negativo na criação. O ato de criação de Deus foi um ato perfeito, foi um ato em que Ele criou todas as coisas de forma que não houve imperfeições, nem no homem, que foi a sua coroa, a coroa da criação, que foi a sua obra-prima, onde muitos teóricos vão dizer que Deus fez o homem com as suas próprias mãos e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O que nós podemos então, irmãos, extrair, de acordo com esse texto de Marcos 10 e de acordo também com Gênesis 1, o que tem feito, ou o que tem desfragmentado a família, ou prejudicado a família, de acordo com o tema em que nós estamos trabalhando. Família, instituição em perigo. Primeira coisa que a gente pode perceber é que tudo corria bem enquanto Adão estava na presença de Deus. Você não vê problema neles. O problema que foi identificado veio direto de Deus. Ele está só. Não há correspondente com Adão, né? E o Adão ali do vídeo do Cid Moreira, bonitão, né? De olhos, cabelo louro, olhos azuis, né? Talvez não tenha sido daquela forma, porque a palavra da Adão, né? Ela dá a ideia de homem vermelho. Ele era mais vermelhinho do que aquele lá, né? Que é do barro vermelho, né? Por isso que Adão é homem vermelho. Mas assim, a gente percebe que o momento em que o pecado ele entra e o homem desobedece a Deus, começa a sua queda de uma forma uma espécie de queda livre. Primeira coisa que nós podemos entender, queridos, no complemento dessa palavra, em que pode deixar a nossa família, que é o casamento, a família, uma instituição de Deus, mas que ela possa estar em perigo, é a nossa falta de comunhão com Deus. Se traduz no afastamento completo em relação a Deus. Mas por que, pastor? É óbvio, porque se Deus que fez, se Deus que criou, se Deus que estabeleceu, é Ele que tem tudo o que nós precisamos para manter a nossa família de acordo com a sua vontade. É como se eu entendesse que uma planta precisasse de água e eu, pelo meu achismo, eu começo a colocar óleo. Mas na verdade essa planta vai morrer porque ela precisa de água, mas eu entendo que precisa de óleo. Tem muita gente que tem uma boa filosofia, tem um bom discurso, tem um bom caráter, mas não consegue se submeter a Deus. E tem tentado em vão, e eu conheço um monte de gente que são equilibrados emocionalmente, que tem formação, que tem um conhecimento, mas por não ter Deus, não consegue dar continuidade à sua família, não consegue dar continuidade ao seu relacionamento. E o que gera isso, queridos? A gente vê lá no Gênesis, pecado. A desobediência de Eva, a desobediência de Adão, fez com que gerasse algumas coisas, desenvolvesse neles alguns sentimentos. O primeiro é o medo. Pecaram, tiveram medo, desenvolveu o sentimento da vergonha, esconderam-se de uma realidade em que eles não queriam mais, talvez, enfrentar.
Porque quando Deus chega a Adão, né? A resposta de Adão é: eu tive medo porque estava nu e me escondi. Seria até uma forma de senso de humor a gente pensar que pode se esconder de Deus. Se você perguntar assim: poxa, mas se Deus sabe de todas as coisas, por que Deus chamou Adão? Deus chamou o primeiro Adão, irmãos. Deus chamou a Adão, que agora estava com medo, da mesma forma que nos chamou também, uns a 2, outros a 10, outros a 20 anos atrás, onde Deus também bradou o nosso nome, nós chegamos até Ele. E Ele consertou e continua em construção, continua em atividade esse conserto na minha e na sua vida. Ele começou a resgatar o plano inicial que Ele tinha para mim e para a sua vida, mesmo diante de nós termos sido contaminados pelo pecado. Deus chama Adão e fica evidenciado esse medo, essa vergonha e essa fuga da realidade. É muito importante, queridos, a gente perceber que depois dessa queda, depois desse afastamento, depois do rompimento da comunhão, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, não puderam mais permanecer lá, perderam a comunhão e o contato com Deus. Eles poderiam até ter um contato e uma comunhão com Deus fora do paraíso, mas não tinha igual como era no paraíso, onde Deus conversava com Adão face a face, falava com ele, e agora com o pecado Deus já não poderia fazer mais isso. E aí a gente vê, irmãos, o retrato do que aconteceu lá atrás, exemplificado hoje nos nossos dias. O texto vai dizer lá em Gênesis que eles tiveram filhos, eles tiveram tanto Caim como Abel, e é muito intrigante. Estava conversando com a Simone, eu perguntei para a Simone: o que você acha? Quem Caim parecia? Já parou para pensar? Olha o segmento, né? A criação belíssima de Deus, extraordinária de Deus que a gente viu. E aí a gente vê o pecado entrando, a queda, a separação, o afastamento da comunhão. E agora a gente vai ver o surgimento dos filhos e as consequências do pecado lá de trás. Com quem Caim parecia? Talvez alguns podem dizer: ele parecia com Eva, porque foi ela que pecou primeiro. Eva que foi traída ali pela serpente. Outros podem dizer que Caim poderia parecer com Adão, não puxou Adão, frouxo, atentou ali, não questionou a sua esposa, mas aceitou o convite, comeu. Mas eu acredito, irmãos, que Caim nasceu parecendo com a serpente. Caim puxou a serpente, porque assim, o seu intento, o seu caráter e a tentativa de Deus na orientação de fazer com que ele se demovesse daquela intenção em que ele não aceitou, exemplificou claramente de que ele era muito parecido com Satanás. Mas assim, se a gente analisar bem, como que eu vou aprender, sendo filho de Adão, como que eu vou aprender de Deus, conhecer esse Deus, saber o que esse Deus se agrada, se o meu pai já não vivia mais em comunhão? Como que eu, na minha idade tenra, como criança, como adolescente, como junior, se eu nunca vi, se eu não pude extrair do meu pai essa comunhão que ele deveria ter mantido desde o jardim, como que eu, na minha fase de jovem, de adulto, poderia conhecer alguém que meu pai deixou de conhecer? E aí, queridos, que a nossa família, ela está em perigo. Porque eu não reflito diretamente, eu deixo de refletir uma comunhão que vai servir de espelho para que o meu filho enxergue Deus em mim, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas. Porque eu preciso mostrar Deus para os meus filhos através da minha atitude, do meu compromisso.
E como que eu vou fazer isso se eu mesmo não estou mais em comunhão? Se eu não tenho mais, eu deixei de ter acesso pela minha desobediência, pelo meu orgulho. E aí a gente vê, irmãos, um problema, né? Onde eu fiquei pensando muito sobre esse texto, e eu acredito que essa história poderia ser tudo diferente. Poderia ter sido diferente. Caim cresceu junto com Abel, irmãos fiéis um ao outro, tiveram umas esposas, e dali foram felizes, cumpriram o id, né? Eu estou naquela palavra lá, né? Tu viu a palavra, a profecia? Crescer, multiplicar e encher a terra, né? Eu agarrei para mim ali, eu e a Simone estamos nessa guerra aí. Mas assim, poderia ser totalmente diferente a história, totalmente. Mas assim, ficou marcado e manchado por um lapso de memória de que ele não quis obedecer ou não atentou para os detalhes em que Deus havia dito para eles. E agora isso começa a refletir lá na frente, anos e anos depois. E nós sabemos, nós conhecemos a história, queridos, que pelo afastamento de Adão e Eva, Caim não conheceu a Deus. Não conheceu. Não teve qualquer tipo de ensino, não conseguiu ver isso nos seus pais. Não conseguiu enxergar Deus neles. E aí é muito interessante de que a narrativa bíblica vai apresentar que eles dois resolvem ofertar a Deus. É muito intrigante o texto que fala de que Abel traz dos primogênitos de suas ovelhas. E muita gente defende uma tese de que Deus atentou, e essa palavra atentar no original é agradar-se. Deus atentou para a oferta de Abel porque foi oferta de sangue. Não era isso. Não foi isso. Não havia nenhum estabelecimento por parte de Deus em que uma oferta era aceita ou não. Tinha oferta que era de cereais, e Deus se agradava. Nem todas as ofertas eram derramamento de sangue. Mas o fato é que Hebreus 11:4 vai dizer que Abel apresentou a sua oferta pela fé. E aí a gente vê uma distinção muito grande. Talvez pelos fragmentos que Adão e Eva traziam ainda, Abel conseguiu absorver. Caim não. Quando o texto fala que Deus, ele atentou, ele se agradou da oferta de Abel, Hebreus vai nos completar o sentido dizendo que foi por causa da fé. Ele está lá na galeria dos heróis da fé. Então nós entendemos o seguinte, isso é muito importante, não é o objeto da oferta, não é o tamanho da oferta, mas o que a oferta materializa, que está dentro de nós. É o que ela expressa. Nós expressamos aquilo que acreditamos na oferta. E não entenda que eu estou falando de dinheiro. Não é isso. Mas Abel expressou o que ele acreditava, e por isso ele ofertou o que ele tinha de melhor. Caim não tinha nada dele, irmãos. Não tinha nenhum tipo de compromisso com Deus. O seu coração era completamente negro, petrificado. Para ele tanto faz como tanto fez. Ele traz do fruto da terra. Mas é muito interessante, irmãos, a gente observar que Deus, ele não faz, acepção de pessoas. A palavra de Deus para Caim é uma palavra orientadora. Você pode perceber comigo que se repete o cenário? Deus chega para Adão e fala assim: Adão, você pode comer tudo aqui, mas existem duas árvores no meio do jardim que você não pode comer. Uma é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e outra é a árvore da vida. Existem duas, né? Se ele comesse da árvore da vida, eu acredito que Deus até consideraria. Ele queria vida. Mas ele, justamente tentado através da sua mulher, ele comeu da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. E assim, agora vem Deus na sua graça, infinita graça, e vai falar com Caim. Mas se Caim não conhecia Deus, como que ele vai atender a voz de Deus, irmãos?
Se ele não tinha qualquer espécie de compreensão acerca de Deus, se ele não conseguiu visualizar isso antes, você acha que ele ia conseguir atender? E é a mesma coisa que acontece hoje. A mesma coisa. Deus orienta, Deus avisa, e as pessoas não atentam para isso. Deus fala, Deus usa, Deus argue, Deus admoesta, mas as pessoas não fazem. Não fazem. E aí quebram a cara. Deus chega para Caim e fala assim: olha só, Caim, se você proceder bem, se você fizer o que é certo, será aceito. Mas toma cuidado que o pecado está à porta. Agora cabe a você, Caim, dominar sobre ele. Cabe a você. É como se Deus estivesse resgatando ali a criação, falando assim: ó, eu te dei poder, lembra do vídeo? Para dominar os peixes, os animais, e inclusive você mesmo. Dominar os seus impulsos, dominar aquele sentimento que nasce dentro de você, de controle. Mas, irmãos, nós sabemos, né, e conhecemos de que nada disso adiantou, e nós temos o primeiro homicídio na Bíblia, na primeira família. É muito importante, irmãos, a gente perceber que a não obediência desse casal fez com que Caim deixasse de aprender o valor da obediência. Ele não conseguiu adquirir, absorver essa obediência. E isso traz para nós uma responsabilidade muito grande, queridos, que as nossas decisões do presente poderão e influenciarão no futuro, mas não só no nosso futuro, não só diretamente na nossa vida, mas na vida daqueles que estão perto de nós, na vida daqueles que estão sobre a nossa guarda, sobre a nossa responsabilidade. Não influencia somente nós, não atinge somente a nossa vida, mas todos aqueles que estão ao nosso redor. Quando alguém peca, quando alguém cai em pecado, você acaba pela tua atitude endurecendo o coração daqueles que estavam sendo amolecidos para o Evangelho. Quando nós temos escutamos e ouvimos algum escândalo que partiu de um grande líder, nós percebemos que muita gente acaba também caindo com ele, porque nós quebramos todo aquele processo de Deus, do convencimento da terceira pessoa que estava lá, do Espírito Santo, que agora é o trabalho dele. Então nós sabemos que as decisões, elas influenciam o futuro de uma forma, irmãos, que aí cabe a nossa escolha, para o lado positivo ou para o lado negativo. Nós temos a certeza, irmãos, de que ele realmente se pareceu com a serpente, porque no seu coração havia o desejo de matar. Você já reparou para pensar, talvez, quantos filhos essa serpente já gerou? E tem gerado? Sabe por quê? Porque quando os pais se tornam omissos, a serpente passa a ser o pedagogo, a serpente passa a ser o professor. E às vezes essa serpente pode estar transfigurada de televisão, transfigurada de novela. A serpente pode estar transfigurada de internet, pode estar transfigurada de um amigo, de um namorado, que por uma única decisão errada você pode ceifar sua vida. Quantos por uma decisão errada? Eu me lembro aqui daquele maníaco do parque em São Paulo, que pelo um convite, era muito bom de conversa, ele conseguia convencer as mulheres a irem para o matagal, no afã de se tornarem modelos, com a capa de revista, através de fotos que ele poderia fazer. Uma decisão errada, nós podemos perder a nossa vida. Eu me lembro de um relato de uma moça, isso foi real,
onde conheceu um rapaz, e o rapaz disse para ela que queria uma prova de amor. Nós sabemos, né, que essa conversa fiada já é antiga, né? Já é antiga. E convenceu essa menina de família a acompanhá-lo a um motel. E chegando lá, ele com essa lábia, com essa conversa, convenceu a amarrá-la naquela cama, e ele defecou nela inteira. E ela nunca mais viu aquele rapaz. Fez e transformou a sua vida, um período da sua vida, num verdadeiro terror e desastre. Uma única palavra. Não foi uma palavra? Uma única palavra que a serpente fez com que esses que eram a imagem e semelhança de Deus abandonassem o conselho de Deus e vivessem o conselho da serpente. Nós podemos, irmãos, listar, eu listei aqui algumas coisas interessantes da confissão de Westminster, de consequências do pecado, muito interessante para a gente aprender um pouquinho. A gente percebe, por exemplo, um dos parâmetros da confissão de Westminster, que fala que decaíram da retidão original. Foi o que aconteceu, né? Eles decaíram da retidão original e da comunhão com Deus, ficaram agora com uma imagem desfigurada. E isso eu imagino que foi muito triste até para o nosso Deus. Eu o criei segundo a minha imagem, conforme a minha semelhança. Depois da queda, eu não os reconheci. Não os reconheci. E o pecado, queridos, ele é um abismo que chama outro abismo, de forma que faz com que a pessoa perca a afeição natural. Você já viu as pessoas que querem chamar a atenção, e eu vejo aquilo com grandes carências afetivas, internalizadas, que vão se mostrar nos seus corpos. Nos seus corpos, pessoas que enfiam vergalhão, ferro, fazem buraco no rosto, para que possam ter de uma forma satisfeita a necessidade de que as pessoas olhem para elas. Eu acho até bonitinho, né? A mulher que usa um brinquinho, não tem problema nenhum, não vejo problema nisso, que vai lá no salão, dá uma arrumada, faz uma lanternagem, aquela coisa toda que a gente já sabe que é natural de mulher. Mas é muito complicado quando a gente vê esses graus, né? O grau de extravagância muito acelerado, né? Muito evidenciado. Uma vez eu vi, também não tem contra, tá, irmão? Só pontuando aqui, uma mulher que estava com o cabelo vermelho da cor dessa camisa. Se eu estou passando com o extintor, eu penso que está pegando fogo. Sabe, outra eu vi com o cabelo azul. Tudo bem, o cabelo é dela, que ela faça o que quiser, raspe, pinte, bota em pé, fique igual os simples, não interessa. Mas assim, isso nos chama a atenção de algum probleminha interno, algum problema interno, que se sentar com alguém e que se fizer as perguntas adequadas, vai ser descoberto. Sabe, o pecado ele faz isso, ele fez isso. Tiveram a sua imagem desfigurada, deixaram de ser a semelhança de Deus, deixaram de ter a capacidade de domínio, passaram a ser dominados pelo pecado, viraram escravos do pecado. Já viu pessoas com compulsão que não conseguem controlar-se? Eu não consigo me controlar. Tem pessoas que fazem terapia para conseguir se controlar, que tem vários tipos de compulsões, não consegue, sabe, viraram escravas. Há quem diga assim: não, eu não vou para a igreja porque lá é obrigatório parar de beber, não pode fumar. Você já ouviu esse tipo de recomendação ou determinação aqui? Essa obra, ela é produzida por Deus através do Espírito Santo internamente, sem ação do homem, irmãos. Não é um conjunto de regras que você tem que aceitar, não é uma religião que coloca um conjunto ali de segmentos que tem que ser obedecidos, não. É uma vida que é restabelecida através da cruz com Deus, e aí a gente começa a voltar ao nosso estado natural, de imagem
e semelhança de Deus. É a gente deixar de ser escravo do pecado e voltar à condição agora de ter acesso, através de Cristo, ao trono da graça. Ele fala na Confissão de Westminster, que fala sobre essa retidão, essa queda da retidão original. Ele fala também que tornaram-se mortos nos delitos e pecados. Morreram-se espiritualmente, de uma forma em que tiveram totalmente os seus entendimentos corrompidos, totalmente corrompido, da ideia de depravação total, e isso traduzido, conforme eu já falei, em sentimentos que estão ligados à vergonha, ao esconder-se através de alguma substância entorpecente, esconder-se atrás da bebida, esconder-se através de um relacionamento extraconjugal. É uma forma de sempre viver escondido e camuflado, sempre. Você já parou para pensar que se eu tivesse alguma coisa para esconder na minha vida, eu teria que trabalhar muito para poder enganar vocês aqui todo dia? Você já parou para pensar como seria difícil? É mais fácil viver com Deus do que viver escondendo alguma coisa, porque é muito difícil. O tempo todo estaria tentando me proteger. Mas não há necessidade disso. Nós não temos necessidade disso, porque se nós temos e resgatamos a nossa comunhão com Deus, o que importa o que o homem diz? O que importa o que as pessoas dizem ou pensam acerca de nós? Deus já me conhece, e é claro que isso não me dá e não me qualifica para que eu possa ter uma vida completamente desregrada. Muito pelo contrário, quando eu lembro dessa criação maravilhosa e vejo também nas escrituras que depois ele deu o seu único filho para que nós fôssemos resgatados, isso me constrange a ponto de eu viver exclusivamente só para ele e para ninguém mais. É por isso que a Bíblia fala que muitos não vão nos compreender, porque as coisas para nós se discernem espiritualmente. Não vão compreender o teu compromisso, não vão compreender que você tem que estar na casa do Senhor. Vão sempre falar: mas você já vai na igreja todo dia, não pode faltar um mês. Mas você vai de novo lá, dá dinheiro para o pastor. Coitado do pastor, né? Tá milionário com tanto dinheiro que ele recebe todo domingo. As pessoas não vão compreender, mas eu tenho a minha fé. Aí elas começam a relativizar a Bíblia, coisa que a gente já falou. Não, eu tenho o meu jeito de fé, eu tenho minha forma de culto, como se isso para Deus valesse alguma coisa. Não valeu para Caim. Nossa, não é do teu jeito não, Caim. Não é desse jeito não. Você tem que proceder de uma forma correta, para que eu me agrade de você. Não queira inverter os papéis, mas é o que nós mais vemos hoje, irmãos: inversão de papel. Eu determino que o Senhor faça, eu exijo que o Senhor faça, como se nós dessemos ordem ao grande Criador que criou todas aquelas coisas, com aquele poder que é imensurável por parte de nós. Você consegue dimensionar Deus? Você consegue, por exemplo, ver onde termina o universo, onde ele faz a curva, ou tem uma placa pare, final? Tudo aquilo ali partiu de uma palavra do Senhor: faça-se, e se fez. Então qual é o tamanho do nosso Deus? Quando eu descubro a grandeza de Deus gritando nos meus ouvidos pela criação que partiu das suas mãos, sabe o que acontece dentro de mim? Uma paz e uma tranquilidade, porque eu passo a entender que tudo está nas suas mãos. Os meus medos, eles não me apavoram mais, porque se Deus criou tudo isso que nós vimos, e com a riqueza de detalhes, você não acha que Ele também sabe da sua vida, sabe das suas carências, sabe das suas necessidades, e Ele tem o tempo determinado para Ele atender e te abençoar em todas as coisas. Agora Ele dá um condicionamento para nós: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e
todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu só não posso inverter isso, porque senão eu vou viver ansioso e preocupado. Outra coisa também, irmãos, que ficou evidenciado depois da queda, em relação a esse tipo de sentimento, o ser humano passou a ter uma consciência culpada, uma consciência pesada. Ele agora vive numa culpa constante, uma consciência culpada que sempre vai produzir nele medo, fuga, e é uma verdadeira tolice, conforme eu disse, a gente pensar que pode se esconder de Deus. Uma consciência que não há descanso, há sempre tremores e temores dentro dela. Não há um apaziguar com a consciência, com o seu espírito. É uma alma abatida e agitada o tempo inteiro. E claro que essa alma anseia para ter contato com Deus. É por isso que o homem nasce com uma intuição própria da existência de um Deus. Você sabia? Você vai numa selva, encontra lá uma tribo de índios, eles vão estar lá batendo tambor, adorando a árvore, adorando a montanha, porque eles nascem com uma intuição de Deus. Eles têm no seu íntimo, no seu espírito, a necessidade de adorar alguma coisa, e é claro que eles não estão adorando Deus certo, que falta o missionário chegar lá e falar: vocês devem adorar o Deus do céu, que criou o céu e a terra. E aí eles abandonam as outras coisas, e eles passam a adorar o Deus verdadeiro. Mas o homem, ele tem essa necessidade, ele tem essa vontade, ele precisa adorar, porque é claro, ele foi criado com o objetivo final para adorar a Deus. Deus mesmo diz na sua palavra que nos fez para o louvor da sua glória. Eu quero criar, e Ele criou. E é muito importante, irmãos, a gente perceber que essa questão do pecado, né, ela nos atingiu, e ela, se nós não tivermos Cristo, se nós não tivermos o Senhor do nosso lado, nós teremos a nossa família em risco. Talvez você entrou aqui hoje, você está com a sua família em risco, você está com a sua família com problemas, e não adianta procurar culpado. Eu acredito que Deus nos faz enxergar hoje para dentro de nós. Quais as atitudes que eu tenho tomado? Quais são as minhas escolhas? Quais são as minhas prioridades hoje? Para que eu possa ter uma segurança. A gente vê que Adão, percebe que Adão e Eva, eles tentaram dar um jeitinho na nudez, né? Pegaram ali folhas de figueira e tentaram se cobrir. Tem muita gente tentando dar um jeitinho em relação a essa comunhão com Deus através das religiões. Nós temos estudado aqui no discipulado algumas delas. Você consegue até baixar os estudos lá no site. Mas assim, as religiões, elas na verdade são uma tapiação. É um conjunto de regras que foi fundado por alguém que não tem nada a ver com a palavra, que faz com que as pessoas estejam dando um jeitinho de se esconder por trás de alguma coisa, porque não querem abrir mão dos seus pecados, não querem voltar para a luz, e quanto mais luz, mais eu enxergo as minhas imperfeições. Então nós podemos ver que muita gente hoje tem estado nu, sem vestimenta de salvação, e tem tentado tampar com folhas de figueira, tem tentado viver a sua própria religião ou a sua própria ideologia de vida. Uma vez nós fomos entregar folhetos, eu entreguei um folheto para um rapaz que estava no bar, lá fazendo uso de bebida alcoólica, e eu falei: olha, Jesus tem um plano na sua vida. Ele falou: eu sei, eu já estou vivendo ele. Eu falei: mas moço, não é esse plano. Aí, não, é esse plano aqui mesmo. Olha, eu estou muito feliz com Jesus. Assim, então tá bom. Bom dia aí, né? Coisa que eu falei, ó, boa escola, geladinha, continua aí bebendo e eu vou embora, né? Sabe, irmãos, as pessoas, elas criaram as suas próprias folhas de figueira. As suas não, porque eu ajudo alguém. Olha, já viu aquela frase, aquele texto, né?
é bem característico da vida de pessoas que não querem compromisso com Deus. Olha, eu não bebo, eu não mato, né? Esse não podia falar primeiro, né? Ele podia falar, eu não mato, eu não fumo, eu não faço mal a ninguém, como se isso nos desse condição, né? Ou se nos habilitasse a chegar perto de Jesus, ou perto de Deus. Muita gente com as suas próprias ideologias, muitas igrejas com as suas próprias ideologias, fugindo completamente das escrituras sagradas. Eu já falei aqui, irmãos, algumas vezes, que o que caracteriza o sucesso ministerial não é uma igreja lotada, mas sim a qualidade dos seus membros, se são discípulos de Jesus ou não, se são servos de Deus, se vivem na perspectiva bíblica. O que nós temos hoje são igrejas, numa crítica construtiva, que nós não somos melhores do que ninguém, mas assim, igrejas com o liberalismo, libera tudo para encher, libera tudo, com total descompromisso com a verdade. Talvez estão criando os seus próprios guetos, e estão vestidos com as suas próprias folhas de figueira. Irmãos, outra coisa também, por último lugar, eles tentaram fugir das suas responsabilidades. Nós falamos isso no culto anterior. Quando há o pecado e quando Deus não domina uma relação, ou quando Ele não é parte de uma relação, nós não conseguimos desenvolver as nossas próprias responsabilidades. Qual é a minha responsabilidade como marido, como pai? Qual é a responsabilidade da esposa, como mãe, como esposa? Sabe, eles tentam, nós criamos situações em que os nossos filhos passam a ser petecas, né? E já viu isso? Posso ir? Fala com a tua mãe. Posso ir, mãe? Fala com o teu pai. É uma brincadeira de peteca até que a peteca caia, para poder decidir. E às vezes é uma 6, 7 idas no Polo Sul, Polo Norte, né? No Oeste para o Leste. Posso? Fala com o teu pai. Fala com a tua mãe. Posso? Aí um toma coragem e fala assim, pode ir. Aí dá alguma coisa errada, o pai, não falei? Eu falei, eu te avisei, não avisou nada. Tu se comportou como um banana, tu não tomou decisão. Isso acontece. A nossa fuga diante das responsabilidades. E aí, irmãos, como última consequência terrível, que nós não vemos ali no plano de Deus, foi a morte ter alcançado o gênero humano. A morte. Primeiro se estabelece a morte espiritual pela desobediência. E a desobediência gerou o pecado, deu a luz ao pecado. E o pecado, ele tem um salário, que a Bíblia diz que é a morte. Toda a bela criação de Deus passou a morrer, passou a uma contagem regressiva, e que nós estamos inseridos nela, onde nós teremos que morrer. O pecado, queridos, fez com que o plano inicial de Deus, ele viesse a morrer. Como que eu posso deixar minha família segura hoje, irmãos? É claro que Deus vai nos falar muito mais ao longo desse mês. Eu preciso ter uma consciência plena, límpida e cristalina, de que eu preciso do conselho de Deus. Eu preciso do conselho que Deus dava para Adão todo dia na virada da tarde. Eu preciso desse relacionamento com Deus diariamente, senão eu vou me extraviar no caminho, senão a minha família vai se extraviar no caminho. É diário, queridos, é o momento em que eu tenho que separar, falar assim, fala Senhor que eu te escuto, fala Senhor que eu quero te ouvir, fala meu Deus, eu preciso muito, sabe, porque com essas questões, né, de relativizar a Bíblia, há uma inversão até do processo. Nós temos que ir onde Deus está, irmãos. Nós temos que lutar com jejum, com oração, com arrependimento, com devoção, com renúncia, para chegar lá. E chegando lá, através de Cristo Jesus, fala assim, eu quero suplicar o teu conselho. Deus não precisa da gente para nada, irmãos. Deus é Deus, no seu ato criativo Ele mostrou a sua magnificência e a sua grandeza.
Mas nós somos do barro. Você viu Adão saindo ali do barro? Nós somos do barro, nós precisamos dele. Assim como o corpo precisa de substâncias que vêm da terra, o nosso espírito anseia pelas águas que vêm do céu. E eu tenho que ir lá na fonte. Eu tenho que, como pai e também como a mãe, eu tenho que conduzir a minha família para a fonte. Eu tenho que falar a verdade em amor, mas eu não posso me omitir. Porque por qualquer palavra, tudo pode se perder. A serpente só falou um negocinho no pé do ouvido da Eva. Ah, é bem assim que Deus falou. E a trouxa foi. E quanta gente tem ido, que a serpente continue em atividade. Continue em atividade. Tu acha que ela ficou lá no jardim presa? Foi para fora. Foi para fora e ela, no segmento, ela capturou Caim. E faz isso até hoje. Quantos, se você ligar a televisão amanhã, você vai ver: marido enciumado matou a facada a mulher. Mulher com ciúme deu tiro no fulano, matou a filha. Eu fui uma vez, aqui já falei isso várias vezes, quero repetir, aqui pro pé do Mendanha, num socorro, e chegamos lá, o pai tinha matado a mulher, a mãe estava caída, esfaqueada na porta de casa, a filha trancada no quarto, ele tinha tacado fogo na casa. Morreu a mulher, morreu a filha, e ele ainda tentou se matar. Quem você acha que fez aquela obra, irmão? A serpente. Ela continua em atividade, e ela olha para você. Ela estuda você. Você acha que a gente não sabe o tempo, né? O tempo determinado ali da tentação de Eva. Pode ter sido um mês, pode ter sido um ano, pode ter sido 10 anos, 20 anos, mas ela estava estudando. Eu estou percebendo Eva olhando demais para aquela fruta. E quando eu olho para Eva, eu vejo a babinha caindo aqui, ó, ela com vontade de comer. Então é ali que eu vou pegar. Não é assim? Eu estou percebendo que você está muito amiga daquela menina. Eu vou colocar um amor diferente, um amor mais colorido. Hoje isso é normal. Você pode namorar com uma menina, sendo menino, não tem nada a ver. Ele está aí, irmãos. É a voz dele. Nada, esperar casamento. Não, pode transar à vontade, sair. Só toma cuidado. A serpente fala: usa camisinha, toma cuidado. Quantos e quantos, queridos, têm deixado o conselho de Deus, desprezado Deus, e têm seguido o conselho da serpente? Você sabia que a serpente vai lá em casa de vez em quando? Ela vai na tua casa também. Não tem esse negócio, não, ó, a Bíblia aqui, ó. Não, pastor, aqui o negócio é mais quente. A Bíblia fica aberta aqui, ó, no Salmo 91, logo na porta da minha casa. A serpente lê tudo. Tem isso não, irmão. Não respeita isso não. E Deus, Ele não vai impedir, porque senão Ele tinha impedido lá atrás. Ele quer ver a tua decisão. Ele não fez robô. Você não é robô. Ele quer que você o ame acima de todas as coisas. E Ele quer ouvir da tua voz você dizer não para a serpente. Diga não para a serpente e diga sim para Deus. Amém? Fica de pé, por favor, comigo. Vamos orar. Feche seus olhos. Coloque a sua vida, meu irmão, minha irmã. Coloque a sua família diante do Senhor nessa hora. Faça esse momento teu com Deus. Cada um aqui tem uma particularidade. Como eu tenho as minhas fraquezas e os meus pecados, e luto com eles todos os dias. Eu acredito que você também tem as suas fraquezas e os seus pecados. Há com certeza momentos em que nós estamos mais fracos, mais fragilizados. É nesse momento que a serpente investe tudo. Ela investe tudo. Mas é nesse momento também que Deus te dá graça. Como Ele deu para Caim, avisando, Ele também nos avisa: toma cuidado. Domina isso. Controla esses impulsos. Isso às vezes vem na voz do irmão,
Isso pode vir de várias direções. Essa palavra de Deus para te avisar, para você não tomar essa decisão. E o fato é que nós temos que ter ouvidos para ouvir, queridos, o que o Espírito diz à igreja. A igreja é você, sou eu, não é as quatro paredes. O Espírito fala, Ele nos orienta, Ele nos avisa, Ele nos argui, Ele nos admoesta, Ele nos exorta. O Espírito grita dentro de nós: cuidado, olha o caminho que você está trilhando, olha o nível das suas amizades, vão te levar para a morte. Olha o local que você está frequentando, olha os sentimentos que tem habitado o teu coração, olha o que está permeando a tua mente. Cuidado. Ele fala diariamente conosco. Ele fala: resolve essa situação, acaba com essa pendência na sua vida, porque isso dá legalidade à serpente. Ele fala todos os dias. E se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido devorados por ela. Peça a Deus: Senhor, me dá condições de te obedecer, Senhor. Me ensina a te obedecer, Deus. Me ensina. É o que eu mais quero, é o que eu mais desejo. Você já imaginou Deus ouvindo isso da tua boca, irmão? Ele que teve paciência, nos procurou durante a vida inteira, tentando nos resgatar de volta. Olha, eu quero vocês comigo de volta. Eu tenho bênçãos para vocês. Eu tenho algo maravilhoso para o futuro de vocês. Eu tenho um plano quando eu criei vocês. Volta para mim. E aí Ele escuta você dizer: Senhor, controla a minha vida. Eu acredito que Deus se enche de alegria. Controla a minha vida, Senhor. Dirige a minha vida, dirige a minha casa, a minha família, dirige os meus impulsos, controla, me ajuda a controlar as minhas emoções. E é claro que Ele vai ajudar. Só depende de nós. Vamos orar. Assim nós, ó Pai, queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos, e a nossa família, Senhor, em Tuas mãos. Se nós não tivermos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem dito à igreja, a nossa família vai estar em perigo, Senhor. E o Senhor não se alegra com isso. Por isso, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor falar o nosso coração. Que cada um aqui tome a decisão que sabe que tem que tomar. Cada um faça a escolha que sabe que tem que fazer, porque o Senhor, através do Teu Espírito, já falou aos seus corações, já trouxe a memória o que precisa ser decidido. Fortalece o Senhor, dê coragem, sustenta cada um deles, não só esses que estão aqui, Senhor, mas aqueles que agora escutam também pela internet, pelo CD. Que o Senhor também possa abençoá-los poderosamente. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que é edificante, que alimenta a nossa alma. Muito obrigado. Nós assim te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa sobre a Rocha. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local, Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado. For our Lord God Almighty reigns.